Está certo aí, 15h40. Iniciando o vídeo. Pode começar. Rádio Esplanada, 15h40. Já estamos aqui ao vivo com o bate-papo de hoje, que é com o nosso vereador Jefferson Cesaroli. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo Caleb. Uma honra e felicidade estar hoje aqui com vocês nesse bate-papo da Rádio Esplanada. Conte com a gente, vai ser bom e muito proveitoso aí. Legal, cara. O prazer é todo nosso de receber aqui na bancada da Rádio Esplanada. E vamos começar com... Os ouvintes querem saber quem é Jefferson Cesaroli. Então vamos lá, meu amigo. Boa, para quem não me conhece, como o Caleb falou, eu sou Jefferson Cesaroli. Sou um jovem que nasci em São Vicente, sempre morei aqui. Fui de uma faxineira, Dona Rosália, e de um porteiro que passou por diversas situações de vulnerabilidade, muita coisa, mas sempre prezou pela educação, sempre priorizou, na verdade, a educação nas nossas vidas. E aí depois de tanto ver algumas situações na cidade, eu moro na área continental de São Vicente, sempre morei na área continental, na verdade morei também em São Baiatuba, em São Vicente e no Catarina de Moraes. Mas dos 6 anos até hoje, sempre morei na área continental. E aí de tanto ver algumas necessidades, essa segregação que acontece na cidade, eu resolvi transformar essa indignação em ação. E a forma mais efetiva para a gente mudar, transformar, foi me candidatando. Então, no ano de 2016, eu tive minha primeira campanha, nunca tive envolvimento com política anteriormente, mas em 2016 eu aceitei o desafio, né? Comecei a construir, na verdade, em 2015, depois de uma experiência fora do país e etc. Comecei a construir com o Caio um projeto de cidade, o Caio candidato a prefeito e eu ajudando ali o grupo. Mas em 2016 nós entendemos que precisava de um candidato a vereador e eu era a única pessoa do grupo que morava na área continental. O Caio fez esse convite para que eu fosse candidato. Aceitei, fui candidato. Uma candidatura complexa porque eu não tinha recurso, nem podia gastar, porque eu estava noivo, e você sabe que quando a gente está noivo, a gente ganha R$1, é 50 centavos para se manter e os outros 50 centavos para guardar para o casamento. Então não podia gastar dinheiro, e tampouco a minha noiva na época entenderia se eu usasse. Então não podia gastar dinheiro, não podia largar a faculdade. Eu estava terminando a faculdade de Direito, tenho 3 formações, Direito foi a última, e em 2016 eu estava numa reta final e não podia largar meu trabalho. Tinha subido um projeto numa empresa, então não podia largar. Então foi bem complexo, eu não tinha tempo para ir para a rua e não podia gastar dinheiro. Então eu fiz campanha nas redes sociais, que não gastam dinheiro, não precisa gastar tanto dinheiro. Eu gastei R$420 apenas, que foi um recurso mínimo, para poder dar uma qualidade melhor na imagem, nas publicidades das redes sociais. E usei final de semana para poder fazer rua. E aí eu tive uma votação expressiva e surpreendente, tive 1.311 votos, mais votos inclusive que vereadores à época que entraram, mas por conta do partido eu não fui um dos eleitos. Isso me deu esperança e eu pude perceber que a forma como eu estava fazendo, como eu tinha começado, era correta, e se eu investisse nisso, se eu investisse tempo, sabe, de buscar mais pessoas para acreditar no meu sonho, de poder me preparar mais, era questão de tempo para a vitória chegar. Então nós nos debruçamos durante 4 anos e agora em 2020 fui eleito com a ajuda de muitos amigos, uma galera boa, todo mundo voluntário, e estou feliz, sei da responsabilidade, dos desafios, uma cidade difícil, com problemas complexos e crônicos, mas estou animado e com muita garra para poder fazer a coisa dar certo. Legal, olha aí, que bacana, hein? É gostoso a gente ouvir de um jovem que veio da periferia, que é da periferia, nascido, criado com 3 universidades nas costas, então já conhece bem os problemas, já tem uma certa experiência, né? Primeiro mandato, um voto expressivo, então a cidade te acolheu, a cidade está contigo, então é muito gostoso a gente ouvir isso de um jovem, né? E a tendência é essa, é que o jovem vá tomando conta da política, e a gente precisa realmente de pessoas boas, de bom caráter, que não tenha aquela malícia, aquela maldade da política, né, para atuar na nossa cidade. Então vamos lá para a minha primeira pergunta para o Jefferson.
Jefferson, como foi sua trajetória de pré-candidato até confirmar sua vitória nas urnas e ser o vereador mais votado de São Vicente? Esse ano foi um ano atípico. Eu fui candidato em 2016, como eu acabei de responder, e aí em determinado momento, uma questão profissional, eu entendi que esse não era a melhor hora para ser candidato. Afinal de contas, uma candidatura, você precisa dedicar tempo, né? Eu estava numa situação profissional na empresa, crescendo, e eu sabia que eu tinha que largar. Ou eu focava na candidatura, porque eu já tinha experiência de ser bem votado. Eu queria me candidatar para poder efetivamente ser eleito e fazer aquilo que eu pretendia fazer na cidade. Ser bem votado apenas como na outra, não me dava legitimidade para que eu pudesse participar do processo político e construir a política da cidade como vereador. Então eu queria ser votado e eleito, na verdade, eu queria ser eleito. Então era uma decisão. Se eu continuasse na correria que eu estava na empresa, crescendo, talvez eu teria o mesmo resultado, ser bem votado e não eleito. Então eu tive que definir o que eu ia fazer. Em agosto, agosto ainda era pré-candidato, então em agosto eu defini, falei, não, eu quero ser eleito. Então eu larguei meu emprego, eu trabalho na área portuária desde os 14 anos e à noite eu dou aula, né? Então eu dou aulas, inclusive em matéria de direito, trabalhando na área do porto, no horário comercial, trabalhava e à noite lecionava as matérias de direito. Em agosto eu defini, eu falei, não, isso aqui vai dar certo, tem que dar certo, então vou me dedicar ao máximo. Então eu larguei meu emprego na área portuária, fiquei só dando aula para focar. E aí deu certo, força total, a família ajudou, os amigos ajudaram, uma galera empolgada, que ajudou a construir e ajudou pro resultado. E foi um sucesso, na verdade a campanha como nós fizemos, sem dinheiro, poucos recursos financeiros, mas muitos recursos humanos, pessoas que com a mão amiga ajudou a gente nessa vitória. E foi alegria total quando o resultado veio. Eu imaginava que poderia ser eleito, mas nem passou pela minha cabeça ser o mais votado. E aconteceu, e agora uma responsabilidade maior de honrar cada voto, não só quem votou, mas quem não votou também é parte disso, afinal de contas nós somos eleitos para todos os munícipes e estou à disposição 100% aí da cidade. Bacana, parabéns, é isso aí. Como foi este primeiro mês como parlamentar? E você foi nomeado líder do governo, como está sendo? Acho que antes de responder esse ponto de ser líder do governo, acho que é algo novo ainda, e eu percebi que causou uma certa confusão para algumas pessoas, então que bom que você fez a pergunta, que cabe aqui a gente esclarecer. O líder do governo não é o secretário de governo. Eu fui eleito para ser vereador, sou vereador, continuo sendo vereador e serei até o fim do mandato vereador. Secretário de governo é uma outra coisa, que é a secretaria executiva. O líder do governo é o vereador que é responsável para fazer essa interlocução, essa comunicação entre o executivo e o legislativo. Então eu sou o vereador líder do governo, não sou o secretário de governo, como algumas pessoas inclusive perguntaram. Então houve essa confusão. Eu não sou executivo, eu sou legislativo, sou o vereador que está como líder do governo neste momento. Esse primeiro mês foi um mês de muito trabalho, um mês de adaptação também, muita coisa nova para nós, mas eu estou empolgado e entusiasmado. Eu sei que tem muitas dificuldades na cidade, muita coisa para fazer, mas eu tenho percebido que a população está disposta a ajudar e eu acho que essa é a principal força que nós temos, o povo. O principal combustível é a participação popular. Então as pessoas entendem, participam, agregam e a gente constrói aquilo que deve ser feito. Afinal de contas, eu só consigo representar, que é uma das incumbências do vereador, se eu ouvir. Se eu não ouvir, se as pessoas não participar, eu acho que está limitado a minha representação, a minha representatividade. E eu tenho ouvido, as demandas têm chego, eu tenho visitado, tenho recebido as pessoas do meu gabinete, assim como você que foi lá, e foi uma honra te receber por lá e quero receber quem quiser ir lá no nosso gabinete, mas também tenho ido às ruas, feito fiscalização, enfim, muita coisa para fazer e estou empolgado e animado. Bacana, aproveitem, mande suas perguntas para o vereador mais votado de São Vicente, Jefferson Cesaroli. Mande pelo WhatsApp da Rádio Esplanada. Você mora na área continental, confere como você acabou de falar aqui. Você tem algum projeto específico para a área continental como vereador? A área continental é onde eu moro, onde eu vivo. Como eu havia comentado, eu moro lá desde os 6 anos. Né? Há diversas necessidades na cidade como um todo, não só na área continental. E só para contextualizar também, o vereador ele não é vereador do bairro, ele não é vereador da área, ele é vereador da cidade.
Eu tive voto na cidade inteira, felizmente, e seja aqui na Esplanada dos Barreiros, ou seja na área continental, precisando ou não precisando, eu percebendo, eu voto A. Mas a pergunta específica fala da área continental, e alguém que mora lá, que percebe, porque eu saio na rua, eu vejo as necessidades, o que for necessário, a gente vai atuar. Eu acho que por muito tempo a área continental precisou dessa representatividade. Na última legislatura nós tivemos até mais vereadores da área continental, né? E essa representatividade não foi efetiva. Então, independente se tem um vereador na área continental, se tem 10 vereadores na área continental, eu acho que é a incumbência de todos os vereadores cuidar da área continental. Eu, como moro lá, vejo e percebo as demandas que lá existem e vou lutar por isso. Então a área continental pode esperar que aqui vai ter alguém atuante, alguém firme e forte para poder levar as necessidades, que eu vejo inclusive, para que a gente possa fazer a área crescer, a área se desenvolver, porque tem muita coisa para ser feita ali. Então podem contar comigo. Zeladoria é um ponto específico, né, que é necessário na cidade. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. E a área continental tem uma área de expansão gigantesca, tem muita coisa para fazer. O desenvolvimento precisa chegar à continental também, precisa cruzar a ponte. Nós temos a cidade de um comércio pujante. A maior rede de comércio da Baixada Santista está na cidade de São Vicente. E por que não crescer ainda mais e de forma organizada também na área continental? Então essa é uma das pautas, essa é uma das necessidades, e a gente precisa organizar para que chegue na área continental e chegue da melhor forma. Eu acabei de postar nas minhas redes, eu juntamente com o prefeito Caio Amado, tivemos hoje uma reunião com o pessoal do Sebrae, que apoia o empreendedor. Então organizar, fomentar e legitimar quem empreende na ponta, seja na área continental ou na área insular, para que as coisas aconteçam de forma mais ordenada. E uma das coisas que nós falamos lá é sobre essa necessidade de levar o empreendedorismo também para a área continental. Então, está no nosso radar, está no nosso horizonte, está no nosso olhar, porque eu moro lá, cuidar com mais carinho e amor da cidade de São Vicente, sobretudo da área continental. Sem dúvida. É isso aí, a gente vê que é um vereador eleito que não vai mudar da área continental. Isso é muito bom, muito importante o ouvinte, o munícipe, aquele que votou em você saber que você não vai mudar da área continental. Porque tem alguns que acontece isso, né? Depois que é eleito, sai de lá. Exatamente. Sou da área continental. O prefeito, na sua opinião, terá oposição para governar ou serão todos da situação? O prefeito terá oposição e eu não acho que seja um problema. Eu acho que quando a oposição é construtiva, quando a oposição ela é pautada numa melhor cidade, é muito bom para todo mundo. Acho que o prefeito, ninguém agradou todo mundo, né? E talvez uma coisa ou outra, inevitavelmente, alguém vai se levantar. Eu sou governo, sou líder de governo, mas isso não quer dizer que tudo eu tenho que dizer amém, né? Eu sou situação, mas por convicção que esse governo é a melhor opção para a nossa cidade. Eu ajudei, eu sou parte, eu acredito e tenho muita fé que Caio Amado, como nosso prefeito, vai conduzir a cidade a lugares melhores. Mas se em algum momento o executivo, de algum modo, não me representar, eu como aproximação irei falar. E se tiver que apontar, claro, eu fui eleito para fiscalizar o prefeito e assim farei. E aí, falando de oposição, isso não é nenhum problema. Agora, a oposição por oposição que bate para poder criar mídia, que bate para que, de repente, criar uma situação que não faz a cidade crescer, isso é nocivo, isso é ruim e a gente vai combater isso. Agora, a oposição que ela tem uma propositura, que ela tem um objetivo claro, que talvez em algum momento os caminhos são diferentes e a forma de comunicar não foi a mesma, mas todo mundo quer algo para o bem da cidade, eu acho isso saudável, interessante, viável e necessário. Super necessário. Então, são 15 vereadores, são 15 pessoas de locais diferentes, de formas diferentes de pensar, partidos diferentes, ideologias diferentes, e a cidade tem que ser democrática, múltipla, e eu acho que isso é importante. Então, vai ter oposição, isso de maneira alguma representa um problema para mim. Muito bom, vai mandando as suas perguntas, daqui a pouco o vereador responde. Vai mandando suas perguntas aí pelo WhatsApp ou pela nossa página no Facebook. E é bom, isso que o Jefferson falou, é muito importante o ouvinte saber que o vereador ele foi eleito para fiscalizar o prefeito, né? Então, embora ele seja a situação da base do governo, mas ele está de olho em tudo que acontece. Você é uma das renovações da Câmara de São Vicente.
Você acha que tem que ser assim, que tem que sempre renovar? Eu fiquei muito feliz e animado com essa renovação. Afinal de contas, nós temos a Câmara Municipal com 15 vereadores, sendo 10 novos. São pessoas que, na verdade, teve um, que é o Dr. Eduardo, que já foi vereador no passado e retornou agora. Então foram 10 pessoas que estavam no poder e saíram para que outras pessoas ocupassem esse espaço, dentre elas eu, feliz e alegre. Eu acho que a renovação é necessária, era urgente na cidade, agora a população entendeu, votou, renovou, cabe a mim e aos demais outros 9 vereadores e os outros 5 que já estavam entender esse cenário, porque foi uma lição. Eu acho que a população mostrou que queria mudança. Então, para toda a Câmara entender essa sinalização que a população fez, renovando, entender que as práticas antigas elas precisam ser mudadas e essa renovação tende a que isso aconteça e podem contar comigo para renovar as práticas, renovar os hábitos, para a gente colocar a cidade na roda do desenvolvimento. Beleza. Ô Fábio, manda uma pergunta de ouvinte aí, por favor, para o nosso vereador. Pergunta do Leonardo Novaes, do Catiapoã. Como estão as demandas do app Tem Meu Voto? Está dando certo? Para quem não sabe, se você me permite, Caleb, o app Tem Meu Voto é um aplicativo que nós colocamos como um compromisso de campanha, se eleito, colocar esse aplicativo para funcionar. O aplicativo nada mais, nada menos que uma ferramenta para que a gente possa juntar tanto o nosso mandato de vereador, quanto o executivo através das secretarias e do próprio prefeito, para que possa ouvir, entender, representar e ajudar a fiscalizar junto com a sociedade. Então lá no aplicativo, que chama-se Tem Meu Voto, você baixa na Google Store ou na Apple Store, coloca lá, Tem Meu Voto, vai aparecer um aplicativo com ícone verde, você vai fazer o cadastro, procurar lá Jefferson Cesaroli como vereador, e aí vai cair na nossa página. Cadastrado, você vai poder ver uma situação na rua, de repente uma sinalização mal feita, um buraco, uma capinação necessária, afinal de contas demanda, tem toda a cidade, a Alessandra Silva acabou de colocar aqui, a rua cheia de lixo, e é verdade, infelizmente, a gente pegou a cidade numa situação bem complicada, leva um tempo para que isso aconteça, mas o quanto antes a gente quer normalizar a situação, estamos trabalhando e a população é importante. Então, de repente, a população vai ver um lugar que precisa de uma sinalização, uma decapinação, ou então uma demanda específica, tira uma foto ou faz um vídeo, coloca essa foto no nosso aplicativo, vai gerar um número de protocolo e aí nossa equipe vai receber e a gente vai ficar responsável para cobrar que o executivo, através da secretaria, cumpra com essa demanda através do nosso aplicativo. Então, é uma maneira tecnológica, inovadora, para que a gente possa ter o munícipe fiscalizando junto a nós, o prefeito e o executivo. Então, se você não conhece, entra lá nas minhas redes sociais, Jefferson Cesaroli, tem um passo a passo de como utilizar esse aplicativo, que já está funcionando. Nós prometemos ele durante a campanha e no primeiro mês já entregamos, então o aplicativo Tem Meu Voto já está a todo vapor, inclusive, Caleb, na sessão quinta-feira, foi a primeira sessão ordinária da nossa cidade, nós apresentamos 44 indicações, sendo boa parte, mais da metade, provenientes desse aplicativo, foram recebidas desse nosso aplicativo. Olha aí, ó, excelente. Então você que não entrou no aplicativo lá, ó, é para ajudar a cidade, é renovação, é mudança e depois tem como você cobrar, entendeu? Ficar ali fiscalizando, enchendo, entre aspas, o saco do vereador ali para ele atender o seu pedido. Eu estou mandando as perguntas dos ouvintes agora. Então, respondido por Leonardo, do Catiapoã. Quem manda a pergunta agora é a Priscila Vaz, da Vila Ema. Sabemos que nos últimos anos a cidade sofreu com descaso em várias áreas. Tem algum projeto específico para a área continental no quesito manutenção de ruas, zeladoria? Boa, Priscila, né? Priscila Vaz. Obrigado pela pergunta, Priscila. Acho que ele tem um pouco parecida com a anterior, né? Acho que a área continental, como eu havia dito, é uma área que tem diversas carências, uma área que foi esquecida durante o tempo, uma área que é lembrada só na época eleitoral. Os candidatos vão, prometem, etc. E depois de eleito as coisas não acontecem. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. A zeladoria, ela colocou um ponto específico. A cidade, principalmente na área continental, tem uma carência gigantesca da zeladoria. Inclusive, depois de eleito, uma das primeiras demandas foi ir até ali a Vila Ema, né? Aquela Antônio Vitor Lopes, que você mora ali próximo da fazendinha.
é uma via fundamental e vital ali para quem mora na Vila Ema, quem mora até mesmo no Parque das Bandeiras, Nova São Vicente. Ali é super importante, Samaritá, e aquilo estava ali uma situação complicadíssima, buracos gigantescos, de difícil acesso até para ônibus e caminhão, imagina para carro de passeio. Então, nós fomos lá, entendemos, cobramos a subprefeitura, levamos o secretário de obras para que ele pudesse entender, ele prontamente nos atendeu, depois de um tempo retornou com a sua equipe técnica. Foi constatado que ali é um problema complexo, não é algo apenas de você tapar buraco, passar o asfalto, mas ela vai muito a ver, tem uma questão de Sabesp, tem uma questão de Ministério Público por trás daquilo. Então, o que foi feito ali foi um paliativo para diminuir o buraco, mas a recapeação, o tapa-buraco e a definitiva obra que precisa ser feita ali depende de outros pontos, mas zeladoria é um ponto que é necessário e urgente. A gente está cuidando disso, nós temos a área continental grande que tem uma subprefeitura, então muita coisa precisa acontecer também a partir da subprefeitura, que tem legitimidade, tem mão de obra para isso, e vocês podem ter certeza absoluta que a gente vai cuidar com carinho da zeladoria da área continental. Afinal de contas, para nós que somos munícipes, que pagamos nossos impostos, quando a gente tem uma zeladoria, a gente percebe o serviço chegando, a gente fica muito mais feliz. Então, para nós que estamos num governo novo, cuidar da zeladoria é um ponto específico e estratégico para que o munícipe veja que a coisa está mudando. Nesse momento ainda tem muita demanda, já começou, né? Para responder de forma mais precisa, inclusive, está acontecendo mutirões pela cidade. Atualmente o mutirão está aqui próximo, na Náutica 3, mas o próximo mutirão vai acontecer na área continental. Então é um up, porque o mutirão chega com força-tarefa da Secretaria de Obras, mais algumas pastas específicas, para poder fazer esse trabalho expressivo de zeladoria na cidade, para que as coisas aconteçam, e o próximo mutirão vai acontecer na área continental. Legal. O senhor falou, vereador, desse local específico ali na Vila Ema, e eu digo para o senhor que voltou a piorar o problema lá. Com a chuva, tem buracos, crateras enormes lá. Passei lá ontem e vi. Porque ali, como eu havia dito, foi feito um paliativo para diminuir a situação que era caótica. Até que deu uma certa aliviada, mas com as chuvas, aquilo vai escorrendo e vai indo embora. Então, eu creio que no futuro próximo a Secretaria já tem a solução definitiva para a gente tapar aquilo, para a gente resolver aquele problema. Mas enquanto isso não acontece, a gente de maneira alguma pode deixar que aquela situação anterior permaneça. Então, se necessário for, que tenha uma intervenção, e pode ter certeza que esse vereador vai estar sempre olhando, eu estive lá ontem, para que algo seja feito para que de maneira alguma a gente retorne para a situação anterior. E eu aproveito e peço para a população que tenha um pouquinho de paciência. Claro que a gente quer que o problema seja resolvido, até quem passa ali todos os dias, mas lembrando que o atual governo só tem um pouquinho mais de 30 dias aí. Então, vamos cobrar, mas vamos ter paciência, deixar o pessoal trabalhar. Mais uma pergunta aqui do ouvinte, daqui a pouco eu volto para as minhas aqui. Esse é o Rodrigo, do Parque São Vicente. Ele pergunta: como está a atual situação da cidade? Eu acho que ele pergunta de uma maneira geral. Rodrigo, do Parque São Vicente. Você quer perguntar, mas de maneira geral, a situação da cidade não é boa, financeiramente, estrutural, há muitas coisas a serem feitas, mas eu acho que o principal para que as mudanças aconteçam, ela já veio, que foi a renovação. Nós temos um novo prefeito, nós temos vereadores novos que estão dispostos e estão preparados para ajudar a cidade a crescer e evoluir. E eu acho que essa consolidação de fatores faz com que a coisa flua melhor. Do ponto de vista financeiro, nós temos mais de 700 milhões de dívidas, que é insustentável. Houve uma irresponsável gestão que gastou, se endividou e a coisa não aconteceu. E agora nós recebemos essa incumbência de gerir sobre algo que está difícil e complexo, mas com gestão, com preparo, com pessoas técnicas específicas, dá para se resolver isso. Então, a situação não é boa diante do cenário anterior, mas o que é necessário para que isso mude, para que essa metanoia na situação aconteça, nós temos. São pessoas novas, pessoas preparadas e dispostas para ajudar a cidade a crescer e evoluir. Esse é o bate-papo com o vereador Jefferson Cesaroli, aqui na Rádio Esplanada.
Jefferson, você, assim como eu, é um grande amigo do prefeito Caio Amado. Como você vê a atuação do prefeito até o momento? O Caio, e eu falo aqui não como amigo, de fato o Caio é meu amigo, alguém que eu conheço antes, inclusive, de ser vereador, de ser candidato, mas do ponto de vista técnico e como munícipe, é notório e claro a vontade, o preparo e a garra do Caio de fazer a coisa acontecer. Ele tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, às vezes é 11h30 da noite, meia-noite, e o Caio está ali na prefeitura fazendo reunião, se debruçando sobre as questões da cidade para fazer a coisa acontecer. Claro, não existe soluções fáceis para problemas complexos, mas, como eu havia dito, a força de vontade, ela há no prefeito. Então isso é fator predominante para que as coisas aconteçam, e eu julgo e analiso, e o meu parecer como munícipe é de que o prefeito tem saído bem, ele conseguiu juntar um time bom, que está na mesma conexão que ele, para fazer a cidade avançar. Excelente! Mais uma pergunta do ouvinte aqui, ó. Essa pergunta já foi respondida, mas vamos lá. Vamos atender o ouvinte. É o Nogueira, da Náutica 3. Gostaria de saber do vereador se ele tem projetos só para a área continental. Mais uma vez, a pergunta se repetindo, né? A área continental é onde eu moro. Eu gosto sempre de falar. Não é porque eu moro na área continental que eu vou focar na área continental. Eu vou focar onde tiver necessidade. Na área continental há necessidades também. E por eu morar, por eu conviver e todo dia estar na área continental, eu conheço de perto as necessidades. E vou atuar para que isso evolua, para que essa situação mude. Mas eu sou vereador da área continental, bem como eu sou vereador da Esplanada dos Barreiros ou da área, enfim, qualquer ponto da cidade, da área continental insular, esse vereador vai trabalhar. Projetos como zeladoria, projetos como desenvolvimento da cidade no geral, do ponto de vista do comércio, que são coisas importantes para a cidade, a gente tem específico para a área continental, porque tem uma complexidade e uma característica, mas também tem para a área insular. Então a gente entende demanda de acordo com a necessidade, de acordo com as especificações, e vamos atuar e trabalhar para isso. Rádio Esplanada, 16h06. Uma pergunta aqui da Érica Cunha, não tem o bairro. Ela perguntou aqui, ó, sobre os moradores de rua, já tem algum projeto? Moradores em situação de rua é um problema da nossa cidade que precisa ser visto com muito carinho, afinal de contas são vidas, são pessoas, então há toda uma questão de humanização, de urgência e de necessidade de que muitas pessoas estejam envolvidas para cuidar disso, muitas pastas e secretarias. A gente vinha, inclusive, eu estava numa reunião no Fundo Social que nós falamos sobre isso. A cidade de São Vicente tem um alto número de pessoas em situação de rua. Ali na Praça Barão do Rio Branco, você passa ali após as 18 horas, ao entardecer, você já vê o aglomerado de pessoas ali, e não existem soluções fáceis também para esse problema. Então, há uma urgência, mas também é uma questão de estratégia, né? É um choque, né, para o morador em situação de rua, quando ele vai para um abrigo, tem uma questão de adaptação. Então você precisa fazer consciente do que aquilo demanda, consciente do que aquilo reflete para o morador em situação de rua. Então quando você faz uma ação, quando você faz uma abordagem, você dedica tempo, energia e dinheiro. Então a nossa visão é de que precisa ser um trabalho em conjunto de múltiplas áreas, seja psicológica, social, enfim, empregabilidade, saúde, para que a gente possa entender e atender com humanização, mas também com uma certa urgência, entendendo que isso envolve comércio, porque de fato ali eles ficam num local inapropriado para eles e também de certa forma para quem está ali nos comércios. Então é um problema complexo, mas que precisa envolver muitas pessoas para que seja resolvido. Já há pessoas trabalhando e pensando nisso. Eu sempre trabalhei com a questão social, sempre tive esse olhar, já trabalhei com moradores em situação de rua, então eu entendo e sei como as dificuldades que estão por trás disso, mas tem pessoas preparadas e já pensando nisso para que a gente resolva o quanto antes esse problema, para que traga com humanização e com urgência resolva esse problema. Eu vou pegar um gancho aqui que o senhor falou, específico lá do centro da Praça Barão. Tem um vídeo que acho que viralizou aí. Eu queria saber se o Legislativo tomou conhecimento disso, do pessoal estendendo roupa
lá na Praça Barão, um morador de rua, e alguém estava gravando, alguém ali do prédio estava gravando e gravou, olha aí a situação de São Vicente e tal. Estão estendendo roupa na Praça Barão aqui. Vocês ficaram sabendo disso aí? Eu vi esse vídeo que circulou nas redes sociais, também vi um vídeo onde tem um morador em situação de rua que faz a casa dele ali em cima da banca, aquela banca que fica central, bem no meio da praça. Então são problemas que precisam ser resolvidos, mas não é ir lá e tirar, remover. Tem que ter uma tratativa, tem que ter um olhar humano e tem que ter estratégia para que isso seja solucionado de forma efetiva. Tá, a Daniela do Jardim Iguaçu mandou aqui, ó, nesse mesmo tema. Ontem na Praça da Biquinha estava cheio de moradores de rua. Isso não acaba diminuindo o fluxo de turistas na área? Como eu comentei, né? Tem a questão do comércio, tem a questão do turismo. Você acaba dando uma outra finalidade para a praça, você acaba mudando a característica da praça por conta dessa situação de moradores em situação de rua. Então, pensando em, como eu havia dito, envolve muitas pastas, envolve muitas pessoas, sobretudo pessoas técnicas para que possam pensar e resolver esse problema. Excelente. 16 horas e 10 minutos, é um bate-papo com o vereador Jefferson Cesaroli aqui na Rádio Esplanada. Aproveita, manda a sua pergunta, tem só mais 10 minutinhos, hein? Jefferson, a cidade ficou abandonada por muitos anos. Aqui em São Vicente, quando não falta alguma coisa, tem muita dificuldade para conseguir algo para a população. Como uma boa saúde, um transporte de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura em diversos bairros. Como o Poder Legislativo vai ajudar a transformar esses problemas da nossa cidade? Bom, o vereador, até pedagogizando, se me permite, o vereador tem 3 funções, né? De maneira alguma, o vereador não executa, né? O vereador é uma educação. O vereador não constrói escola, o vereador não executa. Esse não é a incumbência, essa não é a função do vereador. Isso é importante deixar claro, porque muitos candidatos prometem o que não podem fazer durante a campanha e não conseguem entregar durante o mandato. Então o vereador não executa, quem executa é o executivo através do prefeito e dos seus secretários. O vereador ele fiscaliza, legisla e representa. E respondendo a pergunta dela, como o vereador pode? O vereador legisla, porque há questões que do ponto de vista legislativo precisam acontecer. Eu estava inclusive agora com o secretário de Cubatão falando de uma lei que dá certo em Cubatão, que não existe na cidade e que com certeza seria um avanço para nós. E por que não trazer essa lei para cá? Então vamos legislar. É uma das incumbências, uma das responsabilidades do vereador. Então a gente pode ajudar legislando para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, enfim, legislando, o vereador pode fazer e assim faremos, representando, que é indo nos bairros, recebendo as pessoas no gabinete, que é o que eu tenho feito, eu tenho andado. Quando a gente vem aqui, inclusive numa rádio, para a gente ouvir a população, para que nós possamos ser questionados, a gente está representando, porque quando eu entendo e eu vejo, como por exemplo, a Alessandra colocou aqui, na Peneiro, situação de morador de rua, eu estou entendendo, ouvindo, e aí eu consigo apresentar de forma mais efetiva. Então, é uma das formas da gente fazer, e fiscalizando. Eu tenho andado, tenho fiscalizado, tenho sido presente em diversos pontos da cidade, da área continental, área insular, para poder vistoriar e fiscalizar. Então, por exemplo, educação. Eu fiscalizei, eu acho que mais em média, uns 40, 30 equipamentos de educação. E a situação é caótica. A situação é caótica. Então, essa é uma das incumbências do vereador. Assim como as unidades de saúde. Semana passada eu tive em 3 unidades de saúde fiscalizando. Então, representar, legislar e fiscalizar é o papel do vereador. Não apenas da saúde, não apenas da educação, mas em todos os pontos da cidade. Contem comigo. Essa é a função do vereador, é legislar para todos. Tem aqui mais uma pergunta do Silvio Mariano, do Morro dos Barbosas. Transporte público, tem projeto para melhorar? Tem região que o ônibus não chega. Semana passada na sessão, quinta-feira, nós falamos inclusive sobre oficializar a empresa Otrantu, ela que é responsável pelo trânsito da cidade, pelo transporte público da cidade. A gente recebe diversas demandas da população, porque no início do contrato, no início da atuação da empresa na cidade, havia algumas linhas que contemplavam alguns pontos da cidade que hoje isso não acontece.
Então, antes da empresa começar, foi feito um estudo de onde era necessário, de por que aquela linha tinha que estar ali, quantas pessoas iriam atender. Isso não tem acontecido. Por exemplo, eu estive no Samaritá semana passada e eu vi de alguns munícipes do Samaritá, da Vila Ema, da Nova São Vicente, falando referente do Parque das Bandeiras, falando referente à linha 201, que é lá onde você mora. Uma linha que é importante para a área continental, sobretudo aquela região do Parque, da Gleba. E essa linha não funciona mais como deveria funcionar antes. A necessidade existe, mas a linha não cumpre, não entrega. Então, cabe a nós, enquanto vereadores, fazer com que essa fiscalização aconteça, para aquilo que foi contratado seja entregue, afinal de contas, não é de graça, o munícipe paga a sua passagem e paga caro. Então o serviço precisa acontecer, o contrato precisa ser operado e realizado e cabe o vereador cobrar. E assim faremos. Parabéns, esse é o vereador Jefferson Cesaroli. Quero mandar um abraço aqui pro Neno Cavalcante. Boa, está online. Um abraço, parceiro, Neno. Neno. Um abração, Neno. Obrigadão pela audiência. Essa é a Rádio Esplanada. Lembrando que nós convidamos o nosso prefeito para estar aqui também na bancada da Rádio Esplanada. Estamos só aguardando a resposta da confirmação, porque a agenda do prefeito é extensiva. O prefeito, no começo de mandato, tem muita coisa para fazer. Então, para roubar um tempinho dele aí para uma entrevista é difícil. Mande suas perguntas que está acabando o nosso horário. Mais uma pergunta aqui do Ricardo, do Jardim Rio Branco. Muitos motoristas de lotações, como eu, ficaram desempregados. Tem algum projeto para voltar? Eu acho que as peruas de lotação, ele está perguntando. Na verdade, as lotações elas foram substituídas diante de uma demanda da cidade, como eu havia dito. Foi feito um estudo e a prefeitura, através da gestão anterior, entendeu, através também, na verdade, de uma solicitação do Ministério Público, que esse chamamento para que uma empresa estivesse presente no transporte coletivo da cidade acontecesse. Então, essa empresa veio, através desse estudo, foi contratada, agora ela precisa entregar. O que a gente espera é que aquilo que foi prometido seja cumprido e que o contrato seja colocado em prática. Em que pese isso, comparado com as lotações que era o sistema anterior do transporte alternativo, era melhor ou pior, aí vai de cada um tem uma percepção. O que a gente espera é que o contrato que foi contratado, que é atual, ele seja cumprido. A gente, como vereador, como alguém que tem uma atuação na cidade, a gente quer que essa entrega do que foi contratado aconteça para que as coisas fluam. Eu imagino que as lotações que tinham na cidade empregavam uma boa parte da população. Pelo que eu sei, uma parte foi absorvida até mesmo por essa empresa. Eu não sei a quantidade de pessoas que não foram absorvidas, mas aí é uma questão mais da empresa, né? De entender. A demanda ela aconteceu, afinal de contas foram comprados ônibus, então a demanda de profissionais ela ocorreu. Eu não sei quantos do antigo sistema de lotação foram absorvidos da empresa, mas de nossa parte cabe cobrar para que isso aconteça, que se tiver que ser mais ônibus, que eu acho que é necessário, que tenha mais ônibus. Tendo mais ônibus, vai ter que ter mais pessoas para dirigir. E por que não absorver quem fez parte do sistema anterior, que conhece a cidade e de forma organizada através da empresa deve atuar? Acho que uma coisa não impede a outra, né? Excelente! Esse é o bate-papo com o Jefferson Cesaroli. A audiência é excelente, mas o tempo da rádio está se acabando. São 16 horas e 18 minutos. Tem mais alguma pergunta aí, Fábio? Não, por enquanto não. Então, eu vou passar para as considerações finais do nosso entrevistado. Jefferson, fique à vontade. Eu quero te agradecer aqui em nome da Rádio Esplanada, dos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um bate-papo descontraído, onde pudemos falar do seu primeiro mês aí como parlamentar, trazer a sua experiência agora para a cidade, falar um pouco dos seus projetos e do seu trabalho, que só está começando. Então, os nossos microfones da Rádio Esplanada estarão sempre à disposição. Tá? Esse aqui é um meio de comunicação entre o parlamentar e o ouvinte, o munícipe. Então, sempre que necessário, seja sempre bem-vindo. Então, suas considerações finais aí, nosso muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que sempre que a gente pode
poder se conectar com a população, seja através das redes sociais, através de rádio, através dos meios de comunicações em geral, é importante para que as pessoas entendam que essa comunicação, esse contato entre o parlamentar, o vereador e a população, ela é essencial e é necessária para que a coisa ande para o bom andamento das políticas públicas, das fiscalizações e da operacionalização do mandato para a cidade. Como eu havia dito, é ouvindo que eu entendo, absolvo e represento, para que eu possa legislar e também para que eu possa fiscalizar. Então, essa comunicação ela é essencial e eu fico muito feliz pela oportunidade. Queria só deixar aqui, para quem não conhece, o nosso aplicativo Tem Meu Voto é uma grande ferramenta para que esse contato seja feito. Então baixa lá através da Apple Store, da Apple Store e qualquer outro, Google Store, para baixar o aplicativo, você coloca Jefferson Cesaroli e aí no nosso perfil do aplicativo você tira uma foto, faz um vídeo, apresenta a sua demanda de sinalização mal feita, um buraco na rua. Além disso, você acompanha o vereador com uma pauta do dia daquela sessão legislativa, como o vereador deve votar, para que você possa indicar o que você acha para que a gente possa fazer algo próximo. Estou muito feliz pela responsabilidade de estar como vereador. Contem comigo, é diante de uma necessidade de ter vereadores mais próximos da população, é diante de uma indignação de alguém que mora na cidade, que eu me coloquei como meu vereador. Aqui eu cheguei, então eu quero honrar e trabalhar para fazer a cidade crescer, mas sozinho eu não posso, então eu preciso de você. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o vereador. Vereador, caso o munícipe, o eleitor, queira ir participar de uma sessão na Câmara, quais os dias e horários que a população pode estar lá para ver uma sessão ao vivo, fazer questionamento, fazer cobrança e até fazer elogio? Então, por favor, qual o dia e horário das sessões públicas? Primeiro é interessante a gente deixar claro que, diante do cenário pandêmico, as nossas restrições por conta do Covid, elas estão presentes na Câmara ainda. Então, as sessões elas estão acontecendo de forma online, não está aberto ao público. Há uma discussão na Câmara para que isso aconteça o quanto antes, mas no presente momento ela ainda está funcionando com restrições. A participação da população ela é essencial para que você possa fiscalizar, para que você possa entender, para que você possa debater, e todos são bem-vindos na Câmara. Eu sou alguém que entende que a participação é o melhor caminho para a gente ter a mudança. As sessões da Câmara acontecem às quintas-feiras, a partir das 18h, 18h30. Então, toda quinta-feira nós temos sessão. Claro, repito, por conta do coronavírus, atualmente ela está acontecendo só de forma online, mas o presencial já ele vai acontecer, até porque eu tenho fé que logo esse cenário de Covid passe, que a gente em segurança possamos estar juntos para acompanhar e para te representar na Câmara Municipal de São Vicente. Muito obrigado ao vereador Jefferson Cesaroli, que bateu um papo aqui com os ouvintes da Rádio Esplanada. Lembrando que toda segunda-feira, a partir das 15 horas, tem um convidado aqui na bancada da Rádio Esplanada. Na próxima segunda, dia 15 de fevereiro, será o confrade e diretor-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Dr. Paulo Eduardo Costa. Então, vá formulando a sua pergunta aí, porque dia 15 é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente que estará na bancada da Rádio Esplanada. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou ficando por aqui, encerrando o bate-papo com o vereador Jefferson Cesaroli. Quem toca agora a programação normal é o meu querido Fábio Vignoli. Toca aí, Fábio. Vignoli, vinhado? Desliga aí, eu errei. Ai, tô ouvindo.